Saudações, nossos caros telespectadores da TV Tisca. Mais uma vez estamos aqui para trazermos alguma notícia sobre a África e desta vez vamos falar sobre as cheias que estão a acontecer em Moçambique. E para falarmos sobre isso, vou só colocar uma questão ao professor Luca Bussotti. Professor Luca Bussotti, seja bem-vindo ao canal TV Tisca. E vou lhe colocar uma pergunta. Este fenômeno que está a se viver em Moçambique é novo? Qual é o seu ponto de vista? Obrigado, Laura, e quero mandar os meus cumprimentos a todos os telespectadores da TV Cisca. Bom, o fenômeno não é novo. Ao longo dos últimos anos, nós vimos, principalmente no centro e no norte de Moçambique, fenômenos, podemos dizer, extremos, ciclones, Idai, Gombe, etc. Mas agora estamos a falar do sul de Moçambique. E o sul de Moçambique, na verdade, também não estamos a falar de fenômenos novos. Por exemplo, eu consegui, e vão passar agora, fotos muito antigas. Uma delas de uma cheia de 1907. Uma foto, portanto, da então Lourenço Marques, que mais ou menos aponta por um cenário bastante parecido com aquilo que está a se viver nesses dias. E também, digamos que a cheia, falando de sul de Moçambique, da capital, naquela altura Lourenço Marques, hoje Maputo, foi provavelmente o ciclone Claude de janeiro de 1966. Mas eu tenho que dizer que tenho vivido durante muito tempo em Maputo regularmente, principalmente ao longo dos últimos anos, por exemplo, em 96, mas também em 2017, 2018, esses fenômenos, quer dizer, a baixa inundada sempre tem acompanhado os meses mais chuvosos de janeiro, fevereiro. E, portanto, a questão que a gente tem que se colocar é por que esses fenômenos se repetem de forma cada vez mais grave. Porque é verdade que hoje em dia os fenômenos da natureza, inclusivamente em Moçambique, são cada vez mais extremos. Mas também não podemos esquecer que deve haver uma resposta humana, eu diria política e técnica a esses fenômenos. E se calhar é isso que está a faltar para limitar as consequências de fenômenos naturais extremos. Muito obrigada, professor Luca Bussotti, pela sua opinião. Portanto, fez-nos perceber que este fenômeno em Moçambique já vem desde há muito tempo, pelo menos citou aqui a década de 1960. Agora, eu vou convidar uma outra pessoa que é especialista, portanto, na área, ele é da construção civil e também inventor. O seu nome é Leonardo Nhanhale. Muito obrigada, senhor engenheiro Leonardo, por aceitar o convite aqui da TV Tiscam. Pode só colocar algumas questões de tipo técnicas, né, para nos ajudar a perceber este fenômeno que está a acontecer em Maputo. E a primeira questão é esta. Por que sempre quando chove na baixa da cidade de Maputo fica inundada? Será que esta situação tem alguma saída, segundo os seus conhecimentos de engenharia de construção? Obrigada e seja bem-vindo. Segundo aquilo que eu pude ver, é que a água que vem da parte direita da Avenida Eduardo Mondlane, portanto, eu considero parte direita, partindo do princípio de que Eduardo Mondlane parte da estátua e vai para o museu. Então, toda a água da parte direita, portanto, passando pela Avenida Seculturé, 24 de Julho, Os Milhos, na Macheira, assim, até o fim. Praticamente, a água corre fora das sarjetas. Isto é, não corre debaixo da estrada como devia ser, porque estas sarjetas estão entupidas e estão sujas e entupidas. Então, o que acontece? Esta água correndo por cima
da estrada, quando chega à Baixa, portanto, a 25 de setembro, praticamente enche imediatamente a rua. Portanto, é por isso que fica inundada logo, né? Porque essa água chega por cima. Porque em condições normais ela devia entrar por baixo e até chegar ao mar. Mas andando pela superfície, quando chega ali na 5 de setembro, portanto, ela encontra água que é mesmo da chuva da 25 de setembro e aquela que vem lá de cima. Portanto, em pouco tempo, essas duas águas se juntam e levantam o nível. Então, este é o motivo pelo qual imediatamente a água fica com um nível elevado em pouco tempo. E, também o que acontece? Que, como nós vemos a inclinação, portanto, da estrada, das estradas, né, que vão a 25 de setembro, que saem da Eduardo Mondlane até 25 de setembro, a inclinação é muito elevada. Isso faz com que a água venha com muita velocidade e em grande quantidade. Mas da 25 de setembro até o mar, portanto, a inclinação muda. Isso quer dizer que reduz a velocidade. Então, isso quer dizer que a água que entra na 25 de setembro vem a grande velocidade, e a água que sai da 25 de setembro para o mar já tem uma velocidade reduzida. Então, isso faz com que a água se acumule ali na 25 de setembro, formando aquela água. Então, e também porque as sarjetas também dali estão sujas, porque são todas sarjetas sujas, então reduz a velocidade, então a água fica acumulada. Então, qual seria a solução? Portanto, primeiro, antes de tudo, limpar todas as sarjetas para que a água possa escorrer facilmente. E depois disso, e aumentar o número de canais que levam água ao mar, porque por causa dessa diferença, né, da água que chega e água que deve sair da baixa, essa diferença faz com que a água se acumule. Então, devia-se aumentar os canais que levam água ao mar. E são obras que se podem fazer, é só questão de abrir a estrada, né, e aumentar, colocar lá canais, portanto, tubos maiores para escoarem água com muita facilidade. Isso é uma coisa que se pode fazer. E se isso não pudesse produzir efeitos desejados, há uma outra solução, que é aquela de montar, instalar ao longo de toda a 25 de setembro, toda a baixa, bombas para bombagem de água. Portanto, essas bombas haviam de puxar a água, haviam de forçar a água praticamente a chegar ao mar. Então, assim, a água não havia de se acumular. Obviamente, visto assim, pode parecer uma despesa muito elevada, mas não seria assim, porque essas bombas só iriam funcionar nos dias de chuva. Então, durante os dias normais estariam paradas. Então, e acho que por ano haviam de funcionar, porque só nos dias da chuva intensa que seriam colocados. Então, eles seriam postos em funcionamento. Então, isto havia de minimizar, portanto, reduzir aquela enchente que se verifica sempre na baixa. Portanto, esta é a minha opinião, né? O meu ponto de vista sobre o que faz com que a baixa fique inundada e o que é que se pode fazer para eliminar isso. Ok, obrigado. Muito obrigada pela essa resposta, senhor engenheiro. Bom, agora vou lhe colocar uma outra segunda. Nós vemos dentro da cidade de Maputo, assim como Matola e arredores, que está sendo construída, estão a sendo erguidas muitas construções. Será que isso tem algum impacto na gestão das próprias águas? Isso influencia de alguma forma para o aumento das cheias? O problema, aquilo que está a acontecer, é que falta como se chama, de canais de drenagem. Porque em condições normais, todas as estradas e todas as ruas deviam ter por baixo um canal de drenagem das águas, portanto, das águas que saem das casas.
se formos a ver todas as estradas antigas, né, do tempo colonial, tem esta, no meio, este canal de drenagem. É por isso que nós vemos em muitas estradas, né, aquelas tampas de drenagem para poder-se fazer a inspeção daqueles tubos, porque existe todas as estradas têm. Então, a água que sai das casas, portanto, entra na estrada e é conduzida por aqueles tubos até o mar, até os rios, até o mar. Isso porque essa água que sai das casas, portanto, é inevitável que ela apareça. Portanto, mesmo com... não é possível evitar isso. Isso por uma questão muito simples. Eu posso dar este exemplo. Se eu tenho, por exemplo, um talhão de 20 por 30, que são 600 metros quadrados, portanto, enquanto eu não construir nada naquele talhão, portanto, quando chover, toda aquela área ali vai haver água. E aquela água vai ficar ali no talhão, não precisa ir para nenhum sítio. A não ser que seja uma chuva daquelas muito fortes, mas se for uma chuva normal, toda aquela água vai ficar absorvida naquele terreno. Mas a partir do momento em que eu começar a construir as casas, se eu for a construir uma casa, por exemplo, de 300 metros quadrados, não é? Isso quer dizer que eu já vou ter a metade de espaço para absorver água, porque a água que cai no teto não se absorve naquela área, porque é obrigada a se desviar. Então, se no mesmo quintal eu começar a fazer outras obras, por exemplo, fazer um passeio para fazer um sítio onde para estar, uma esplanada, se eu fizer, por exemplo, um passeio para entrar do carro, né, da garagem, do portão até a garagem, para não andar na areia, essas obras todas eliminam, tanto reduzem o espaço para a absorção da água. Então isso quer dizer que quando chover, a água, em vez de ser absorvida pelos 600 metros quadrados iniciais, pode ser absorvida só por 200 ou 100 metros quadrados. E isso não é suficiente. Então uma parte dessa água tem que ir para a estrada. Então, quando essa água depois chega à estrada e não apanha o tubo de drenagem, então fica na rua. Então é por isso que depois aparecem as inundações nas estradas, ou então, e quando começa a correr, então começa a criar erosão. Por isso que as nossas estradas ficam estragadas, né? Porque a água quando corre, depois arranca a areia e então aparece a erosão. Senhor engenheiro, de acordo com a sua experiência, a ponte que caiu em Boane, podemos olhar isto como azar ou então falta da própria manutenção da estrutura ou então a própria estrutura não estava bem concebida? Qual é a sua sugestão? Aqui eu acho que o problema é de construção. É de construção porque as pontes, quando são feitas, por exemplo, a parte dos pilares, que é a parte que suporta o tabuleiro, portanto, ela está feita para que a água possa passar sem muito atrito, portanto, quase que não exerce o esforço que a água exerce sobre a ponte, posso dizer que é mínimo, porque os pilares são finos e então praticamente não apanha nenhuma barreira, a água passa facilmente. Mas a partir do momento em que aumenta o seu nível, tanto o nível da água, e atinge a parte do tabuleiro, que é a parte onde estão as faixas de rodagem, aí já começa a exercer muita força, porque aquela parte é como se fosse uma barreira. Então, assim, ela empurra a ponte e a ponte pode desabar. Portanto, a solução aqui é fazer as pontes um pouco mais elevadas, de maneira que a água sempre, independentemente da intensidade da chuva ou do nível, a água sempre passe por baixo, que não atinja a parte do tabuleiro. Obviamente, isso implica muito trabalho de alterar muitas pontes, porque as pontes antigas, seguramente, como nunca tinha havido esses cheias desse nível, então eles tinham calculado aquela altura como se fosse a altura máxima, mas estamos a ver que com o andar do tempo
a altura das águas aumenta e consegue atingir sempre a parte do tabuleiro. Então, a solução para evitar esses como é que se chamam, esses desabamentos, né? É necessário fazer com que a água passe sempre por baixo da ponte, que não atinja a parte da faixa de rodagem. Portanto, essa é a solução. Senhor engenheiro, nós sabemos que em Machaquense foi inaugurada uma bacia de retenção de água há pouco tempo. Por que esta bacia não está a conseguir responder a este problema de cheias que está a acontecer atualmente? Ora, aqui, quando se trata de água, portanto, a água, ela existe e tem a sua força. O que nós devemos fazer é aproveitar aquela força para podermos obter os nossos resultados, aquilo que nós queremos. Também a maneira como o vento, né, pode fazer estragos, mas se nós conseguirmos aproveitar o vento, nós vamos fazer com que ele produza energia eólica. Vamos fazer com que ele faça que empurra os barcos, né, vão servir de meio de transporte. Então nós devemos todas essas coisas que existem. Agora, a água é um grande erro querer travar a água. A água, tanto até o rio, até o mar, tanto através de vasos de drenagem. Portanto, isso é o que se deve fazer. Agora, pensar em saber quanta água é que vai cair para poder caber ali, porque a bacia de retenção só é útil quando não encher. A partir do momento em que enche, para ver o seu efeito, a sua utilidade é nula. Então, nós nunca podemos saber quanta água vai cair para calcularmos uma bacia de retenção para poder absorver toda a água que cair numa época. Portanto, para mim isso não é uma solução. A solução é criar condições para que a água seja conduzida através de valas de drenagem até o sítio onde ela deve ir, que é os rios, o mar, e ali nós teremos o nosso problema resolvido. Muito obrigada, senhor engenheiro, por estar aqui conosco, aqui na TV Tiscam, e contamos consigo sempre que estiver disponível. Obrigada e até a próxima. Professor Luca, agora vou voltar consigo e vou lhe fazer uma questão. Depois desta análise do engenheiro Leonardo, portanto, uma análise do tipo técnico, quais são as reflexões que o professor pode deixar ficar? Obrigada, professor. Sim, Laura. Eu acho que o engenheiro Leonardo nos deu várias luzes, até algumas ideias para solucionar este problema que toca Maputo, Matola, Buane, mas toca um pouco todo Moçambique, por exemplo, a cidade da Beira, etc. Eu queria apenas realçar que aquilo que o engenheiro Leonardo falou diz respeito às soluções estruturais do problema. Agora, nós, ao longo desses últimos anos, estamos a assistir a soluções emergenciais baseadas fundamentalmente na alerta em todo o sistema de ajuda depois do evento acontecer. É justamente isso que nós temos que evitar, ou seja, sempre será necessário ajudar essas populações atingidas por fenômenos extremos, tipo ciclones, cheias e tudo mais. Mas se as autoridades não começarem a tratar o assunto de forma estrutural, resolvendo, portanto, os assuntos que o engenheiro Leonardo destacou, eu acho que todos os anos nós vamos continuar a assistir a esse espetáculo que não vai levar a nada a não ser ao sofrimento das populações e a mais estragos do ponto de vista ambiental. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e até a próxima. Caros telespectadores, por aqui terminamos e muito obrigada por estarem aqui a nos acompanharem. Até a próxima.